O RB Notícias de hoje está apresentando uma conversa ao vivo com o jockey Eurico Rosa da Silva, né? Dono de 3.000 vitórias, 2.942 vitórias ao redor do mundo, que está lançando seu livro Cavalgando pela Liberdade. Eurico Rosa da Silva, um jockey campeão, venceu algumas das maiores corridas do mundo, mas longe das pistas, ele estava correndo para salvar sua vida. Uma história impressionante. Mas, Eurico, vamos voltar a falar de turf. Um dos capítulos da sua vida como jockey se deu no Japão, não é? Sim. O japonês gosta de corrida de cavalo? Meu Deus, cara. O japonês, ele é apaixonado. Você sabe que o esporte mais popular no Japão é o turf, né? Só para você ter uma ideia, eu montei 2 vezes no Japão. Uma vez eu fui montar para o Japan Cup. O Japan Cup são 6 milhões de dólares em premiação. Eu fui montar um cavalo do Canadá, um campeão que eu montava lá no Canadá. E meu cavalo não correu bem naquela temporada. Foi em 2016. Aí em 2017 eu voltei para o Japão, mas aí eu voltei para competir. É um campeonato que tem um campeonato mundial de jockeys e traz os melhores jockeys do mundo. O sonho de cada jockey, qualquer jockey, é ir montar nessa corrida. São prêmios de 20 mil dólares no mínimo, 100 mil dólares. Sim. Com certeza, é. Eurico, vamos falar um pouquinho de cavalo, mais do cavalo também, né? Sim. A gente estava conversando aqui, o formador de raça no quarto de milha foi o Dash for Cash, que foi um cavalo fenomenal. O formador de raça que a gente diz é aquele, sabe, principalmente o quarto de milha de velocidade. No inglês, você se recorda assim de algum formador de raça que até hoje a gente ouve falar bem desse cavalo, que deixou descendentes ganhando pares no mundo inteiro? Lembro muito bem desse cavalo, porque ele é pequenininho igual eu. Tamanho não é documento. Por sinal, não, tamanho é documento, porque para ser jockey tem que ser pequeno, né? Northern Dancer. Northern Dancer. Northern Dancer, um cavalo... Criadores brasileiros têm aqui no Brasil alguns descendentes do Northern Dancer. Sim. Quer dizer, ele seria uma linhagem maravilhosa, do cavalo. E o Secretariat, que fez história como o cavalo mais desenvolvido, quer dizer, de um coração imenso, o cavalo mais corajoso, o cavalo de maior história no mundo, né? O filme é maravilhoso, né? Maravilhoso, é. Mas incrível, ele corria muito esse cavalo, mas não deixou descendência. Não deixou descendência. E o Dancer? O Northern Dancer, com aquele tamanhinho dele, todo pequenininho, né? Foi um fenômeno na criação. O cavalo que marcou sua vida? O cavalo que marcou a minha vida foi um cavalo chamado Franz Post. Cavalo do Aras Faxina. Por quê? Porque cavalo brasileiro. Cavalo brasileiro, quando eu estava montando no Brasil. A profissão de jockey é uma profissão muito difícil. E eu, quando cheguei aqui como aprendiz, eu já fui um sucesso. Eu fui campeão como aprendiz e eu estava ganhando muita corrida. Mas aí, quando você passa profissional, para quem não sabe, quando você começa como aprendiz, tem uma certa tem uma certa regalia que você corre com pequeno peso. Por exemplo, um cavalo que corre com peso 55, um aprendiz vai de 55. Aí, conforme o aprendiz vai ganhando, vai descarregando menos. Quando ele se torna profissional, ele entra para valer. Para valer, competir. E aí é a hora que a coisa complica. Eu estava já na minha cabeça, me preparando já para parar, porque não estava indo para lugar nenhum. E eu lembro como se fosse hoje, estava sentado lá no paddock, no Jockey Club, e o Milton Signoretti bateu na minha porta, nas minhas costas, e eu pensando já, fazendo plano já para parar, para voltar a estudar. O Milton Signoretti era um treinador de cavalo, e falou assim: Eurico, tem um cavalo aqui que é muito corredor. Mas nenhum jockey, o Duarte não quer montar. O Duarte era a sensação da época. Ele falou que estava contratado. Aí tinha o Quintana, não quis montar o cavalo, porque o cavalo tinha problema. Porque o cavalo era louco mesmo, entendeu? Era maluco. Aí ele falou assim: Eurico, você não quer experimentar montar esse cavalo? Esse cavalo te ajudou na carreira? Cara, eu comecei a montar esse cavalo, irmã. E ele só tinha que ir de parelha. Parelha quer dizer você colocar um cavalo do lado dele. Para chegar no partido. Isso.
para chegar no partidor, para ir em volta da pista, para fazer, só galopar na Para fazer a pista. apresentação de galope. Isso. Depois... Porque se não tivesse um outro cavalo, ele parava e ia para cima da cerca. E esse cavalo que te ajudou na sua carreira? Esse cavalo que me ajudou. Eu comecei a me dar muito bem com esse cavalo, mas só que esse cavalo tinha um problema. Nós tínhamos que usar 2 cavalos, porque ele era muito corredor. Por exemplo, ele ia trabalhar uma milha, que é 1.600 metros, tinha que usar um cavalo para ficar com ele nos 800 metros, aí nos 800 metros ficava um outro cavalo esperando, e ele arrancava de lá e nós ia juntos. Porque senão um cavalo só não conseguia acompanhar ele. E você teve algumas vitórias com esse cavalo? Esse cavalo que me trouxe a grande vitória, que foi o Derby Paulista, que é um grande prêmio importantíssimo aqui. E depois disso, esse cavalo colocou eu no mapa e... A história do Turf é esse cavalo que me fez cada cavalo tem uma história. Como é que você enxerga? Nós temos pouco tempo, infelizmente, nós temos apenas um minuto. Eu queria conversar com você sobre o Turf nacional, o Turf aqui no Brasil, mas infelizmente não vai dar tempo. O Brasil está numa encruzilhada, o Turf brasileiro, né? Praticamente Rio de Janeiro, só São Paulo, Curitiba, depois para por aí. É problemático, não é? A mensagem é o seguinte: o Turf é lindo, aqui no Brasil é muito bonito, e o brasileiro ele tem uma grande sorte. Ele tem uma grande estrela no Turf, que é o meu Neymar. Extraordinários que fazem sucesso no mundo inteiro. O Turf tem o Neymar hoje aqui no Brasil, que é a Giane Alves. E é uma mulher. Então não deixe de você ir participar das corridas e assistir. O machismo no Turf. Eu falo isso porque eu vi ela montar, ela é uma sensação. É uma joqueta. Olha, se você... quer assistir uma corrida de cavalo, você vai ter oportunidade, se você for aqui assistir uma corrida de cavalo aqui em São Paulo, você vai ter uma oportunidade de assistir uma das maiores joquetas do mundo, que é a Giane Alves. Ela é muito fenomenal. Uma excelente vitória com o Juca Miranda. Isso. Muito bom. Eurico, obrigado. Muito obrigado. Você engrandeceu hoje o nosso bate-papo aqui no RB Notícias. Um privilégio estar sempre, aqui. Muito obrigado. Muita gratidão por estar aqui. E boa viagem de volta ao Canadá. Sucesso com o seu livro. Muito obrigado. Gente, obrigado pela atenção de todos, pela companhia. Voltamos amanhã. Até lá.